A gente começa o nosso bate-papo, né, com a Cibele e o Forte, né? Rapidamente, né, eu agradeço a vocês por terem vindo, ceder seu tempo, trazer aqui a opinião de vocês, né, a experiência, enfim, a reflexão, né? A Cibele, ela é uma estrategista neurocomportamental, né, para pessoas e negócios, né? Tem mais de 15 anos de atuação como especialista em neuropsicanálise, é essa palavra difícil, né? Treinamento mental, controle, inteligência emocional, enfim, né? A parte do futebol que hoje em dia, inclusive na Europa já está se falando que o próximo boom do futebol vai ser do pescoço para cima, né? Vai ser a parte mental, emocional, enfim, né? E eu gosto de falar que é do pescoço para cima, enfim. A Cibele, essa é a área dela, né? E o Fortes, ex-oficial das Forças Armadas, né? Que eu tive a oportunidade de servir junto, eu como sargento, o Fortes como tenente, né? E, se eu não me engano, foi 2005, por aí, não tenho certeza, mas, enfim, próximo a isso. 2005 ou 2006? Foi 2004 e 2005. 2004, 2005, isso aí, já tem um tempinho, tá ficando velho. Pois é. Enfim, treinador, licenciado da CBF, né? Experiência em diversos estados do Brasil, né? Então, eu acho que a gente vai conseguir ter opiniões bastante interessantes aqui sobre esses assuntos que têm pertinência ao futebol, né? Eu gostaria de iniciar, tá? Por gentileza, mais uma vez, obrigado por terem vindo, né? Esse é o nosso cronograma de bate-papo, né? E o primeiro tópico aqui é a rejeição da seleção brasileira, que é a maior da história, né? Tem um profissional da área da gestão, que é o Amir Somogh, e é um cara bem interessante de seguir ele na internet, né? E ele trouxe, né, na época da Copa, um pouquinho antes da Copa do Mundo, se não me engano, por ali, ele trouxe esses dados, né? E ele fala que, né, se a gente observar aqui, né, em 2026 chegou a 54%, né, o desinteresse pela seleção brasileira. É uma coisa difícil. Se você falar isso para um gringo, ele não vai entender. Vai falar, como assim? O país do futebol, do samba, o samba futebol, desinteresse na seleção brasileira. E aí eu pergunto, eu começo primeiro, por gentileza, com a Cibele, né, primeiras damas, então vou iniciar dando o pontapé com a Cibele. Cibele, na sua opinião, né, uma situação como essa, o país do futebol, pentacampeão do mundo, produz jogador a todo momento, né, e de repente o desinteresse, segundo, né, dados, chega a 54%. O que você acha por que chegaram esses números, na sua opinião, por favor? Então, né, mais uma vez, boa noite, obrigado pela oportunidade. Muito dessa questão da percepção das pessoas de uma questão cultural, né? Eu acho que o futebol feminino, na verdade, ele ainda vai ser, ou está sendo construído, né? As pessoas ainda têm uma percepção de que, do Pelé, nada contra, acho maravilhoso, sensacional, fantástico, mas que é um futebol, o país é um futebol masculino, né? E sem falar, e não querendo levantar bandeiras, né, feministas e nada do gênero, mas ainda se tem muito essa percepção, né, de que a mulher é o sexo frágil, né, e que o futebol é aquele esporte que tem que se correr muito, que tem que ter muita performance, e isso tem-se um viés muito mais masculino na percepção das pessoas, até fisiologicamente falando, né. O homem, ele tem mais uma estrutura muscular, e por isso, muitas vezes, coloca-se a mulher muito numa questão muito mais frágil do processo. E, na verdade, e aí o próprio futebol, a seleção brasileira feminina está aí para mostrar que não é bem assim. E outros times, na verdade, né, pelo mundo. E sem falar que a neurociência, ela vai trazendo a percepção de que a gente pode fazer esse treinamento mental, e tudo começa no mental. Eu estava trocando uma ideia hoje com um profissional, inclusive, que está na Arábia Saudita, falando sobre isso. Tudo, absolutamente. A carência começa na questão mental, né, a questão da obesidade, por exemplo, que muitas vezes no esporte tem esse problema, né, você sabe que eu venho de um cunho muito do MMA, onde a questão do peso é algo extremamente complexo, né. Tá ok, entendi, obrigado. Fortes, por favor, como você vê, né, a Cibele vai, obviamente, numa direção mais do pescoço para cima ali, essa rejeição com a seleção brasileira foi ali um pouquinho antes de começar a Copa do Mundo, saíram esses números. Como você vê isso, você que inclusive tem experiência em vários estados do Brasil, trabalhou no Sul, trabalhou no Rio de Janeiro, trabalhou, se não me engano, no Nordeste, ou está trabalhando no Nordeste, enfim. Como é que você vê um número de 54% de desinteresse pela seleção brasileira? Por favor. Igor, mais uma vez, né, boa noite. Eu acho que isso tem relação com a questão dos atletas chegarem no profissional, a questão dos atletas chegarem na seleção brasileira. Esse boom midiático, né, que tem da mídia e etc. em relação ao futebol. Eu acho que essa distância que a gente tem da seleção brasileira é o que começa a gerar esse desinteresse pelos atletas.
Hoje em dia tá tudo muito momentâneo, sabe? Tá tudo muito momentâneo. Então, é o momento que está se vivendo. Hoje os atletas, eles não têm interesse nem em avançar, em jogar no profissional do seu próprio clube. Então, imagina na seleção brasileira. Então, eu acho que hoje em dia eles estão muito mais interessados naquele momento, naquele contrato, enfim, na realidade que ele está vivendo, daquele clube, daquela categoria, e eu acho que isso vai gerando esse desinteresse pela seleção brasileira, né? Eu acho que eles não têm interesse, às vezes, nem de avançarem para o profissional, né? Então, às vezes, eles sabem que eles avançarem para o profissional ali vai servir de spa, vai servir às vezes, só de peça de complemento, né, pro time de cima. Então, eu acho que está tendo esse desinteresse mais por esse caminho, né? De não conseguir visualizar, né, o quão importante é a seleção, o quão importante que tem que representar, né, o futebol brasileiro. Então, eu acho que eles estão mais ou menos nesse caminho, né? Isso é um dos pontos que eu acho da seleção brasileira. Perfeito, entendi. Muito se fala da nova geração, né? O pessoal fala a todo momento aí na internet que essa nova geração. Cibele, por favor, apenas para, né, os ouvintes, né? A gente sabe que o cérebro humano, pela literatura, muitos consideram o cérebro adolescente até os 32 anos, em média, né? E como você vê, né, um jovem de, por exemplo, 17 anos de idade, 18 anos de idade, né, que o cérebro dele está muito longe de terminar ali o córtex pré-frontal dele, ele ganha, um exemplo, R$1.200, R$1.500 por mês, de repente acontece alguma coisa, em 2, 3 meses muda tudo e ele começa a ganhar R$100 mil por mês, e agora, será que ele está preparado do pescoço para cima para ganhar de 1.000 para 100 mil? Como é que você acha que isso pode ser também um fator que, no final, ele tenha comportamentos que as pessoas perdem o interesse da seleção brasileira? Como é que você vê isso, por favor? Na verdade, assim, o que acontece, né? Se a gente não tem uma construção de base de indivíduo interessante, isso acaba se perdendo. Mas isso também vai muito do contexto que esse adolescente vive, né? Esse jovem vive. Muitas vezes o próprio pai, a mãe ou a pessoa responsável faz muita influência no sentido de, olha, você precisa conquistar uma pressão, né? Você precisa conquistar um contrato X com um valor Y, né? Para ter uma melhora. Só que aí a gente tem um grande problema, que eu sempre falo sobre isso, é sobre a questão motivacional. O que de fato motiva esse jovem a estar ali, né? É porque, de fato, ele quer e ele tem uma super habilidade, ou desenvolveu aquela habilidade, ou porque, de fato, há uma pressão externa em relação a isso, né? Então, como é que isso é construído, é o que, na verdade, vai determinar o final dessa história, né? Então, não adianta simplesmente só ganhar e gastar, né? Ou simplesmente ganhar e dar, né? E ajudar. Mas o que ele vai construir para o depois disso? Quando ele se aposentar, né? Enquanto atleta, porque a gente sabe que vida de atleta tem um prazo extremamente curto, né, em relação a outras profissões, a gente sabe disso, por uma questão de performance física e mental também. Então, o que de fato esse atleta ele vai ter construído para, na verdade, no final das contas, ele conseguir manter, talvez até no próprio meio do esporte, né, mas também se manter. Então, todo aquele vislumbre de um valor de contrato extremamente alto, porque muitos acabam se comparando a grandes astros, né, do esporte, e, na verdade, como é que esse pai, essa mãe, esse responsável está construindo essa base? Ao meu ver, é muito mais nesse sentido, né? Claro que tem essas questões que a gente já falou aqui, você citou, a questão do pré-frontal, enfim, toda essa formação, essa maturação, né, fisiológica, biológica, né, do corpo, mas também vai muito de um contexto psicoemocional, né, de como é que esse jovem, ele, na verdade, está sendo direcionado. Entendi. É como o Fortes disse, né? Eles vivem muito o agora e acaba que o momento deles não permite eles enxergarem que você tem ali o curto, médio e longo prazo. Então, a vida deles profissional, né? Tem o curto, o médio e o longo. Aonde é que ele vai estar com 32 anos, com 34 anos, com 37 anos, né? E a impressão que eu tenho é que eles não têm esse tipo de pensamento. É tipo, não, eu tenho 20 agora, é o que vale agora 20. Infelizmente, acho que é isso. Você acha que pode ter alguma relação? Você acha que pode ter alguma relação também, por exemplo, dessa geração não ter visto o Brasil na sua melhor performance, não ganhar uma Copa do Mundo? Essa geração que está agora, desses atletas que estão surgindo, né, até o Sub-20, eles não viram uma Copa do Mundo. Então, assim, a nossa referência, né, vamos colocar assim, de Ronaldo, Rivaldo e Kaká para trás, né, que foram os últimos campeões. Então, assim, nós vimos eles jogarem. Então, a gente criou senso de pertencimento, né? E aí essa geração não tem esse senso de pertencimento, né? Não consegue visualizar isso, né? Eles estão mais interessados, às vezes, assistir um jogo de Champions League, um jogo do Real Madrid, do Barcelona, que é quem está próximo, né? O próprio Neymar, por exemplo, que eles adoram, amam o Neymar não ganhou nenhuma Copa do Mundo. Então, né, às vezes eles estão mais interessados no futebol europeu do que a própria seleção. Desculpa, eu
Você estava falando e eu acabei entrando direto, te cortando, Igor. Mas não sei se você vai continuar falando em relação a isso. Não, você ia finalizar mesmo, mas tá ótimo. Você acrescentou bem, é nessa direção que eu estava pensando mesmo, tá ótimo. Sibeli, tranquilo. Quer falar alguma coisa, Sibeli? Não, pode falar. Não, tá ótimo. Bom, eu vou passar para o próximo tópico, eu acho que faz sentido isso, né? Acho que é uma reflexão interessante essa que a gente teve em relação a isso, né? É triste, tá? Se você conversa com pessoas que fora do Brasil, as pessoas meio que não entendem. Como assim o Brasil? Você tem uma rejeição acima de 50%, entendeu? É uma coisa assim, difícil de explicar. A mesma coisa que o americano falar que ele tem uma rejeição acima de 50% com basquetebol. Não faz sentido, eu não vou entender isso, entendeu? Mas, enfim, tá ótimo. A gente passa para o próximo. Eu queria falar uma coisa sobre essa questão de... Não querendo interromper, mas já interrompendo. Essa questão de pertencimento, né? É porque, assim, se a gente for observar comportamento de gerações, né? A geração Z, essa geração de 2000 para cá, né? É uma geração que ela é muito momento. Tem essa questão da própria internet em si, essa questão do mundo digital, onde tudo é muito rápido. Então, o que é notícia aqui, daqui a 5 segundos já não é mais, né? Essa necessidade de que, muitas vezes, o que é rápido é o que resolve. Isso eu acompanho, inclusive, com os próprios atletas, assim. Tem coisas que o atleta chega com uma demanda que eu olho assim e digo, tá, mas você quer resolver um problema de 40 anos em 4 dias. Tudo bem, né? É uma percepção muito do que se vive atualmente enquanto sociedade, né? Contemporaneidade, melhor dizendo. Mas essa questão do pertencimento, só para fechar, não ficar muito extenso, é muito sobre o que está se vivendo agora de referência atual, né? É diferente quando você pega até uma geração millennial, mais ou menos, que eles olham muito questões anteriores, tem outro tipo de preocupação de estabilidade, vai muito realmente de comportamento social, assim, na minha opinião, né? Então, se a gente for pegar os pequenininhos, né, da primeira infância até uns 7 anos, a gente já vai ver uma outra necessidade de tempo, onde para eles tempo parece uma eternidade. Você fala que é o dia seguinte, mas parece que eles estão achando que é daqui a um mês, né? Então, a percepção realmente, aí vem essa questão fisiológica do pré-frontal, e toda uma gama de explicação científica em cima disso. E, no final das contas, claro que a gente pode direcionar isso, né? Só que, apesar do Neymar não ter ganho, né, nenhum tipo de Copa, nenhum tipo de situação dessa do futebol, ele ainda vai ser uma referência, e com referências positivas e negativas, né? Só que ainda assim, vamos lá, levaram ele para a Copa, claro, na minha visão, estava muito óbvio que era somente um apoio emocional para o time. Assim, olha, vocês têm o Neymar aqui, olha, uma referência de um cara que joga muito, que tá não sei aonde, que ganha não sei quanto, né? Mas não porque, vamos jogar e vamos esperar tudo dele. Tanto que ele é chamado na última hora, porque era uma dúvida se de fato isso faria uma diferença. Na minha opinião, eu visualizei dessa forma o cenário. Na minha opinião, ele acho que nem ia jogar, ele até jogou. Eu digo, opa, pra mim foi uma surpresa. Não, ele foi muito mais um apoio psicológico, na minha opinião, do que outra coisa. Não, perfeito, Sibeli. Esses detalhes que a gente está conversando, né, que você fala também, o Forte falou, eles, para mim, comprovam que os clubes de futebol, né, cada vez mais vão precisar de profissionais com a sua formação, com a sua expertise, porque a tendência, na minha opinião, não é melhorar, tá? A tendência é ficar cada vez mais complicada essa área mental, emocional, enfim. Então, eu acho que cada vez mais vai ser necessário profissionais, né, da sua alçada, vamos dizer assim, para poder lidar, principalmente com jovem, principalmente com formação, entendeu? Não vai ser fácil, vai ser cada vez até mais difícil. Tá, beleza, obrigado. A gente vai então passando para o próximo tópico. Só um ponto. Pode ir lá, pode falar. Você falou agora uma coisa que me fez refletir da última conversa que eu tive com um certo coordenador de um clube que fez contato comigo para que eu pudesse entrar no radar para ser o treinador do Sub-20, desse clube em específico, né? Eles vão jogar a Copinha ano que vem, o treinador do Sub-20 foi embora. E ele comentou uma coisa que é muito comentada aqui no Esporte Clube Vitória. E eu rodando no Campeonato Brasileiro Sub-20, ouvi por diversas vezes outros treinadores, auxiliares comentando também, que é a questão disciplinar, essa questão que vocês estão falando. Que é a questão da importância de se ter profissionais, não só da psicologia, mas principalmente da psicologia, para que possa auxiliar a questão comportamental desses atletas. Então, o quanto é importante hoje o psicopedagogo, o assistente social, o psicólogo, principalmente, nos clubes, para que você consiga desenvolver a base, porque hoje estão tendo muito mais reclamações disciplinares do que técnica, por exemplo. Então, quando você para conversar com a comissão técnica, eles vão falar assim, o que tem que melhorar? Você vai ver que mais da metade das reclamações são de cunho disciplinar. Ele vai falar, e aí a gente tem algumas coisas que a gente aprendeu ao longo desse caminho, que são a questão das referências, né? Os atletas, qual a referência que o atleta tem de família, qual a referência que ele tem de valor, né? Então, eu ontem, inclusive, conversando com algumas pessoas, eu falei sobre isso. Falei assim, mas qual que é o certo? Eu falei assim, não, no futebol não tem muito certo e errado. Até porque, no final das contas, eles querem um resultado. Se estiver ganhando, vai dizer que está certo, se estiver perdendo, vai dizer que está errado. Mas se eu pudesse escolher aonde investir, eu investiria mais no ser humano. Eu investiria mais na qualidade dos profissionais que estão sendo contratados para tratar bem aqueles atletas, na questão da humanização. Então, assim, por exemplo, aqui no Vitória,
Se eu estiver xingando meus atletas na beira do campo, mas no final do campeonato, eu chegar na final da competição, tá tudo bem. Se eu for lá no Esfera, em São Paulo, se eu xingar os atletas, no dia seguinte eu sou mandado embora. Então, assim, a cultura do clube, é a cultura de quem está comandando. Então, como você falou do boom, como o Sibeli falou também da questão emocional, e aí me fez refletir que eu acredito que já se começou um movimento, Igor e Sibeli, não sei se vocês perceberam, mas eu tenho percebido, não é coisa de muito tempo para cá, é coisa de menos de um ano para cá, começou um movimento de atletas tomarem decisão dentro do campo, de respeitar a decisão do atleta, de explicar para ele a questão do treino, do jogo de uma forma ser mais facilitador do processo, digamos assim, não explicar e não... Porque há 2, 3, 5 anos atrás era fazer o atleta entender todo o processo, e agora tá me parecendo uma coisa mais tipo assim, deixa eles resolverem. Mas eu fico com essa dúvida, será que eles estão prontos para eles tomarem essa decisão? Será que a gente atua? Então a gente vai cada vez mais vai ver que está muito mais na questão educacional, né? Está muito mais na questão educacional. Porque o técnico por si só, você vai imprimindo coisa técnica para ele vai pegar. Só que a gente vai treinar 10 chutes todo dia. Ele vai acertar 3, amanhã, daqui uma semana ele vai acertar 4, daqui um mês ele vai acertar 6. Mas se no dia seguinte ele chegar e ele sentir saudade da mãe, ele brigar com a namorada, ele não vai acertar nem 3, nem 2, ele vai acertar no máximo 1. Então eu acho que nós estamos passando por um momento agora, que falando em relação ao boom, que vai ser o próximo, vai ser esse, que eu acredito que vai ser a questão de entender que está muito mais do pescoço para cima, como você falou, e como a Sibeli tratou, do que do pescoço para baixo. Deixa eu só fazer mais uma colocação, Igor, desculpa, Claro, eu sei que você quer a próxima pauta. Mas uma coisa que eu também acho importante, assim, frisar, é que eu tenho uma percepção de que a psicologia do esporte, pelo menos no Brasil, e agora eu comecei a ter contato com o pessoal lá de Portugal sobre isso, que eles estão montando uma empresa, por exemplo, utilizando a inteligência artificial para fazer a leitura de expressões faciais, e daí ter padrões comportamentais de atletas, né? Tem já a NFL, acho que já está começando a fazer, nessa parte mais de expressão de mãos, até porque eles ficam de capacete, não dá muito para fazer isso. Mas, enfim, tem algumas questões acontecendo aí. Por quê? Eu acho que o movimento da psicologia do esporte no Brasil, ela fica muito mais preocupada numa psicologia mais clínica do que numa psicologia de alta performance, ao meu ver, sabe? E eu acho que isso é o problema, não que a gente não tenha que conhecer o contexto daquele atleta, e não somente do atleta, tá? Da comissão técnica. Porque muitas vezes o treinador que tá lá, o Desculpa, Sibeli, fisiologista... não muito mais clínica, mas muito mais o quê? Desculpa, eu não entendi. Não muito mais clínica? É muito mais clínica do que de alta performance. Porque, assim, são duas vertentes, né? Por exemplo, como é que eu atuo? Eu atuo entendendo quando o atleta me chega numa demanda, eu entendo o contexto, mas eu não fico presa ao contexto, né? Eu tô com mais de 15 anos de clínica, eu atendo, obviamente, acompanho pessoas que não são do esporte, mas o meu forte, realmente, o meu foco maior é atleta e comissão técnica. Comecei no MMA, mas enfim, e hoje eu tô no futebol, mas as pessoas, muitas vezes, eu vejo algumas conversas, até se você pegar o cronograma de especialização de psicologia do esporte, ela fica muito mais focada na clínica. E cadê a alta performance que precisa ser trabalhada? Né? A gente, na minha opinião, identifica-se um ponto, identifica-se o trauma, a partir disso, eu tenho que gerar isso muito rápido, porque o esporte ele não tem tempo para a gente pegar um atleta, deixar ele em não sei quantas sessões para resolver um problema. Então, ao meu ver, existe a clínica e existe a alta performance. Só que, dos contatos que eu tenho, das pessoas que eu já conversei, e até das postagens que eu vejo, é muito mais uma preocupação clínica mesmo. Né? Então, eu acho que há uma necessidade, eu acho, assim, dos profissionais de psicologia do esporte no Brasil, começarem a ter um olhar mais para, de fato, a alta performance. Né? Isso não deixa de você ser humanizado, né? Não deixa. Eu já conversei com profissionais que atuam em clubes da área de psicologia do esporte, que eu, trocando uma ideia com essas pessoas meio que perdidas no mundo, assim. Eu digo, tá, gente, mas qual é o contexto, de fato, que você vai pegar, entender o porquê que o treinador não conseguiu se adaptar ao contexto do sub-17, do sub-20, enfim, da categoria. Por que será que essa comunicação não aconteceu? Pode ser por N motivos, né? Então, tem essa questão tem que perder, tem que ganhar, e se perder, tá fora. Eu entendo isso, mas quando a gente pensa em cérebro, né, quando a gente pensa em psicologia, quando a gente pensa em cérebro humano, mente humana, a gente pensa em construção. E essa construção, sim, ela pode ser rápida. A questão é como você direciona isso, né? Então, eu acho muito importante frisar, porque me dá até uma certa angústia de ver as pessoas fazendo alguns tipos de debates, até na própria LinkedIn mesmo, sobre isso, de trazer muito mais uma questão clínica do que de alta performance. Tá ótimo, perfeito. Esse assunto realmente, né, por ele ser o próximo boom, eu acredito, não foi eu que criei isso, eu vi isso na internet, né, um profissional e falando isso, eu concordei. Então, assim, realmente é um assunto porque é o novo que está vindo aí, entendeu? É o novo, né, como a Sibeli falou, para alta performance, né, e a tendência é os clubes começar a investir cada vez mais nesses profissionais que atuam, né, do pescoço para cima, vamos dizer assim, para poder, principalmente com o pessoal ali que, de repente, teve uma primeira, uma segunda parte da vida ali, infância e adolescência difícil, né? Tá, beleza. Tá ótimo. Bom, a gente passando, então, vamos passar aqui para o nosso segundo tema, né?
A gente não sai da base, né? Como proteger a nossa matéria-prima, nossos talentos. Eu acho bem interessante esse assunto, né? E saiu uma reportagem na internet, eu salvei, achei muito pertinente, por uma realidade de Brasil agora, o Forte, né, trabalha com base no Brasil. Teve esse vídeo aqui, eu vou colocar, peço para vocês, por gentileza, para prestar atenção, né? É um menino sensação aí da internet do Flamengo, e o que esse profissional aqui do Flamengo, eu não sei exatamente o nome do cargo dele, mas enfim, é um profissional do Flamengo, não sei se é o presidente, se é o vice, enfim. Deixa eu colocar aqui, por favor. Outro dia saiu um vídeo de um garoto, né, que joga lá no Salão do Flamengo, no Sub-9, entendeu? Ele faz um gol sensacional e, pô, já tá cheio de gringo, querendo falar com o pai, com a mãe. Qual é o impeditivo que eu tenho de que alguém chegue e convença o cara a ir trabalhar na Espanha como jardineiro e tal? O pai foi ele, leva o filho que é menor. Então, uma opção de amigos meus mandando, postando, cheio de orgulho, eu dizer, deixem de ser imbecis. Quanto mais publicidade vocês fazem disso, maior chance de alguém de fora vir aqui roubar o cara. A gente devia esconder ele, entendeu? Num porão aí, trocar ele de nome, né? E pra proteger um ativo que é nosso. Então, veja, assim, o Brasil, assim, você chega na França, por exemplo, experimenta exportar queijo pra França. Liberté, fraternité, égalité, né? Pros outros, né? Pro deles, né? O leite deles é protegido, o queijo deles é protegido, não é isso? Porque é um produto importante da agricultura francesa. Analogamente, o Brasil devia proteger seus produtos. Na hora que a gente fizer isso, em que a gente voltar a formar garotos para serem, que na essência é o futebol arte brasileiro, a gente vai ter um produto melhor. Então, veja, não é uma coisa só, uma combinação de fatores, né? Tem uma parte que é legislativa, tem uma parte que é legislativa, tem uma parte que é política, né? E tem uma parte que é de você poder flexibilizar algumas das relações, né? Outro exemplo é o seguinte, muita gente pergunta, pô... Tá, ok. Deixa eu retornar aqui. Bom, isso aí é um assunto extremamente pertinente para a nossa realidade hoje. O Brasil todo ano está formando, né? E a gente vai, mesmo que a gente tente fugir, a gente acaba indo para a parte ali mental da coisa, porque é uma criança, a gente vê que é uma criança, né? E ele tem, acho que 9 anos, então a tendência é que dos 9 até os 14 a coisa vai aumentando, você é a promessa, você, né, Flamengo, não é qualquer clube, enfim. E aí, bom, eu peço primeiro a fala da Cibele. Cibele, uma criança que já está chamando a atenção de um país como o Brasil, Flamengo, aí já vem alguém da Europa, do Real Madrid, que é o que acontece mesmo, o Forte, né, trabalha com base, sabe como é que é. E a minha questão que eu fico pensando é o seguinte, quando eu vejo assim, como proteger nossa matéria-prima, eu penso na criança, como proteger para ele não se perder aqui, entendeu? Não é nem dele sair por 10 milhões ou poderia sair por 80, não, eu pensei o seguinte, como proteger esse menino para que a cabeça dele não se perca, entendeu? Foi isso que eu pensei, assim, eu queria saber a sua opinião, por favor. Então, né, a fala dele é interessante, né, ele trata ativo como se fosse, né, literalmente uma mercadoria, assim, mas enfim, questões do business mesmo, do negócio. Mas é importante a gente entender, no final das contas, que existe literalmente um indivíduo antes do atleta. E antes de um atleta de 9, 10 anos, enfim, de menor, existe uma família e existe um contexto de responsáveis ali do processo. E nesse momento eu falo, né, assim, vou retificar o que eu estava falando. A gente precisa entender o contexto de uma forma rápida, hábil, até para a gente, né, potencializar a alta performance desse atleta, potencializar as habilidades dele, mas acima de tudo trazer a família para o contexto, né? Muitas vezes o clube ele olha o ativo, vou usar até o termo que ele utilizou, como algo extremamente mais do que necessário, vamos escondê-lo para que na verdade a gente consiga aprimorar ele e até potencializar o valor mesmo, né? Essa coisa, vamos deixar nas escondidas, porque quando chegar o boom do valor vai ser, né, tão grande quanto o próprio atleta. Mas o mais importante nesse processo, ao meu ver, de família, que também tem essa questão de ficar postando em rede social, né, nada contra, eu acho que de qualquer forma é o que a família, às vezes o próprio atleta, a criança deseja, mas também tem que se ter um controle em cima disso, né, porque exposição, automaticamente, né, pessoas mais irão olhar o processo, né, então é entender que essa criança, esse adolescente, esse jovem, ele tem, claro, obviamente, todo um potencial de crescimento, só que como será esse crescimento? Como essa potencialidade, ela realmente vai ser desenvolvida? Quais são os pontos que a gente precisa trabalhar para tentar reverter ao máximo? Porque todo mundo vai ter carência, todo mundo vai ter trauma, todo mundo... Só que, como é que isso vai ser trabalhado na mente dessa criança? Porque o adulto que está responsável por ele já está com a cabeça dele construída lá, e para a gente fazer essa modificação é um tanto complexo. E também não cabe ao clube, na minha opinião, fazer isso, mas cabe ao clube chegar e dizer, pai, mãe, responsável, olha só, o processo é esse, e aí eu acho que falta, talvez, fica até uma sugestão, né, aplicar uma metodologia mesmo, né, cultura organizacional aí. Dentro da cultura organizacional desse clube, num processo de venda, como é que acontece? Como é que isso é construído até ele chegar a uma idade específica de que, fato, esse atleta ele vai para a Europa ou vai para qualquer outro lugar do mundo? Como é que isso acontece? Eu acho que o que falta muito é esse flow, né, como é que essa metodologia ela pode acontecer em prol do atleta, desse responsável, pai e mãe, e também para o clube. Eu penso muito dessa forma.
Perfeito, obrigado. Forte, por favor, como é que você que tem experiência já há muitos anos com a base, vem o menino desde os 9, aí com 14 vai ter a puberdade, 14, 15, aí testosterona, e aí começa a mudar tudo, né? Seja físico, seja mental também. Outras coisas vão entrar no contexto, que agora não tem, entra namorada, entra dinheiro, entra os prazeres da vida, porque com 15, 16 anos, quer o pai queira, quer o pai não queira, já tem uma cervejinha, já tem uma festinha ali com alguém, tal, enfim. Você como treinador, como você vê isso, Forte, para poder tentar proteger, para não perder esse menino, para ele conseguir chegar, né, aspas, vivo, né, lá na última etapa, lá com 19, 20 anos? Igor, eu acho que a maior responsabilidade de proteger o menino é do clube, é do clube. É do clube do seu presidente. Então, eu vi ele chamando um torcedor de idiota porque tá postando ele, pra mim, diz muito mais da ignorância dele do que do torcedor, sabe? O menino só tá aparecendo porque tá jogando pelo Flamengo, pô. Então, quem tem que proteger ele é o presidente. E aí, não necessariamente o presidente, mas as formas que o presidente, ele tem que desenvolver as formas para proteger o menino. E aí, vai ser junto, igual a Sibeli falou, vai ser junto com a família, vai ser junto com os seus profissionais, arrumando com ferramentas de proteção da imagem. Outra, ao longo do processo que ele vai chegando no processo maturacional dele, tudo aquilo que você falou, aí entra o extracampo. Não colocando ele numa posição extremamente de destaque, onde ele já é o diferente, onde ele já tem que ter um atendimento na fisioterapia diferente, onde ele já tem que ter um empresário diferente, onde ele já tem que a cara dele tem que ser lançada no Instagram, ou enfim. Então, acho que você vê que existem várias formas da exposição do menino. Então, o presidente está falando, eu não quero expor ele. Aí, de repente, se ele está jogando no clube pequeno, o clube pequeno quer mais expor ele mesmo, porque quer vender. Então, assim, quem tem que proteger ele é quem tá no comando, né? O torcedor, ele vai fazer o contrário, porque o futebol é isso, é paixão, é emoção, é exposição, é entretenimento. Quem vai ter que proteger ele de fato, os seus treinadores, os seus professores, profissionais que trabalham no clube, sob o comando, realmente, da metodologia do presidente. E aí, quando ele vai chegando nessa certa idade, não fazê-lo entender que, de fato, ele é o diferente. Ele não, né? Primeiro que dessa idade aí, ele não tem que ele, por mais que ele vai se sentir naturalmente, vai ter uma inclusão ali de processos dele dentro do clube, natural, porque ele já sobressai pela qualidade técnica. E aí é você tentar minimizar isso para que ele não entre nessa outra fase que você mesmo falou. Que já se sinta diferente, que já tem os empresários em cima dele, que já tem a supervalorização. E aí, enfim, existem muitas formas, mas isso de fato tem que ser feito para expor a pessoa. E assim, falando do que a Sibeli falou em relação à mercadoria, na verdade, eu acho que ele nem está preocupado com isso. Ele está preocupado mesmo do menino, de alguém vir roubar um menino que ele sabe que até 14 anos ele tem que manter ele escondido. Então, de repente, o professor dele, ou o assistente social, ou o psicólogo, alguém do clube, está pensando nessa parte mais humana. O presidente não está nem aí para isso, pô. Ele está pensando na parte mercadológica. Ele tem que proteger para não vender, para ninguém roubar. Agora, quando passar dos 14, aí é o contrário. Aí, quando passar dos 16, 17, que ele fizer o contrato, aí ele quer mais prospectar mesmo. Então, assim, quem tem que fazer isso somos nós dessa área, são os professores, são quem está nessa parte da saúde, fazendo com que ele entenda muito, que vai muito além do futebol. Fazendo com que os pais tenham disciplina dentro de casa, fazendo com que ele permaneça na escola, fazendo com que mantenha esses processos de maturação dentro da sua faixa etária, para que ele não se perca ao longo desse caminho. Perfeito. Só antes da gente terminar e passar para o próximo, né, eu gostei dessa expressão, acho que pertinente, que a Sibeli falou, da cultura organizacional. Para esse tipo de situação, tem que se criar, não pode ser cada um por si, eu faço o que acho que é bonito, legal, enfim, porque realmente a gente sabe o que acontece, principalmente quando bater ali 14, 15 anos de idade. Se bobear, vai perder, né? Vai perder, né, o atleta, a criança, enfim. Tá ótimo. Obrigado, Sibeli, obrigado, Forte. A gente vai passar aqui para o próximo tópico nosso. Tem um clipe, já passei. Bom, futebol feminino e as oportunidades de curto prazo. O futebol feminino agora está muito forte, enfim, Copa do Mundo, né? Aqui nos Estados Unidos, então, é muito forte, né? E o Brasil tá tentando aí, né, sair daquele cenário ruim, vamos dizer assim, né? Aí tem aqui, na internet está disponível, né? A CBF investindo, eu até marquei aqui, 685 milhões de reais, enfim, nos próximos anos, né? E o nosso próximo slide, eu vou parar nesse aqui. Na minha opinião, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, né? Eu não fico feliz quando eu vejo o CBF investindo, eu não fico feliz quando eu vejo o governo investindo, prefeito, time e tal, que a prefeitura está apoiando, enfim, coisas que não há iniciativa privada, eu não gosto porque aquilo ali não tem sustentabilidade. Hoje o prefeito gosta de futebol, amanhã pode ser um que odeia futebol, enfim.
E aí eu trago o exemplo da liga aqui dos Estados Unidos, né? Em 2021, para você colocar o seu clube na liga aqui americana, na primeira divisão, vamos dizer assim, né, a liga, você pagava 2 milhões de dólares. Né? Então, por exemplo, Sibeli, tu criou um time de futebol feminino, quer colocar aqui nos Estados Unidos, tinha que pagar uma taxa de 2 milhões, você poderia participar da liga. Isso em 2021. Hoje, tá? São 205 milhões de dólares, se você quiser colocar o seu clube na liga. Um crescimento de 10.000%, marquei aí. E aí você percebe que sem dinheiro de governo, sem dinheiro de pagador de impostos, como eles falam aqui, né? O futebol feminino, governado pelas pessoas do futebol feminino, o futebol feminino está crescendo absurdamente aqui, né? A liga está crescendo muito. E no Brasil, a gente vê notícias como essa aqui, CBF investindo 600 milhões de reais. Quer dizer, qual a opinião de vocês, por favor? Pode ser, né, não sei se começa de novo, primeiras damas da Sibeli, mas como é que vocês veem, né, o futebol feminino? Né? Vocês, então, que estão mais perto, como vocês veem o futebol feminino no Brasil hoje? E se vocês percebem alguma coisa concreta de 5 anos para cá, que é o mínimo aí de um curto prazo, 5 anos para cá, como vocês veem, por favor? Pode ir lá, Sibeli, primeiras damas. Vamos lá. Eu, particularmente, vejo extremamente complicado aqui. Eu acho que o esporte, nessa área do feminino no geral. No futebol, então, nem se fala. Tentou-se aqui uma conversa de que todo time de um determinado tamanho teria que ter uma categoria feminina e tudo, mas, sinceramente, eu não vejo muito fomento nisso, né? Tanto é que os ingressos para a Copa do Mundo Feminino têm um valor extremamente diferente, né? Então, assim, até que ponto, de fato, tem algum tipo de movimento aqui, vamos botar dos 5 anos para cá, eu, particularmente, não vejo nenhum. Eu estou vendo muito mais o marketing de oportunidade, e que ainda assim não está com a mesma proporção do masculino, sem sombra de dúvidas, né, do que, de fato, o futebol feminino tomando uma proporção, porque ele está se investindo X reais, X milhões de reais na Copa, né, ou na própria categoria. Então, na minha visão, eu vejo um fomento extremamente baixo, assim. Beleza. Forte, você que está pelo Nordeste também, né, você tem visto alguma coisa em relação ao feminino no clube, enfim, o que você pode me falar, por favor, em relação ao futebol feminino no Brasil, Copa do Mundo no Brasil, a gente está aí arredondando aí 1 ano da Copa. Como é que você vê a situação do futebol feminino há 1 ano da Copa do Mundo, Forte, por favor? Olha, eu acho que ele está crescendo, como é que eu posso te dizer? Muito mais estrutural do que cultural. Ele parece que só acontece por causa da obrigatoriedade. Então, entende? Então, assim, só está fazendo... Peraí, só um minuto. Não, filho, fica lá, fica lá. Cara, pega ela aí, por favor. Eu acho que ele só está acontecendo por obrigação. Você vê que, por exemplo, agora o Fortaleza, ele estava na primeira divisão, só um exemplo, tá? Ele estava na primeira divisão, e aí o Fortaleza caiu para a segunda divisão. E aí, uma das coisas que aconteceu foi o presidente, não, então eu não estou mais na primeira divisão, não tenho obrigação do futebol feminino. Acabou o futebol feminino. Eles simplesmente, eles fizeram todo o processo para subir de divisão, não sei se eles foram campeões ou vice-campeão, enfim. Eles estavam ali entre as vagas de ascensão, subiram para a primeira divisão e desistiram. Ou seja, ali ele provou que ele não está preocupado com isso. Eu estou preocupado só de fazer porque a CBF está me obrigando. Então, assim, eu concordo com você 100% quando você fala que tem que ter investimento público. Para mim, tem que ter um investimento público. E não só um investimento, tem que ter política também pública para que isso aí, de alguma forma, para que ele melhore. Porque o potencial é gigante. A gente pode falar sobre várias coisas que o futebol feminino aqui pode crescer em vários sentidos, em vários segmentos. O quanto que ele pode nos ajudar. E aí não acontece por causa disso, porque ele vai crescendo de forma estrutural, mas não de forma cultural. Então a gente vai precisar de política pública, para investimento público, para a gente fazer isso aí alavancar. Perfeito. Eu gosto sempre de falar do futebol feminino. Eu trabalhei com futebol feminino no Brasil. E, assim, hoje, vendo como funciona aqui, cara, é muito triste, né? Você ter uma Ferrari e ao invés de você colocar gasolina, você põe pina colada. Entendeu? Então, assim, tem um pouquinho de álcool ali, então a Ferrari vai se movimentar. Tu vai sair do lugar, tu vai sair do ponto A para o ponto B, entendeu? Mas, obviamente, não vai se comportar como uma Ferrari. Então, assim, o Brasil riquíssimo, né? Tem até clube aqui, o Kansas, ele criou em São Paulo um CT do Kansas, que é um time de futebol feminino. Nos Estados Unidos, eles criaram um CT porque eles sabem do potencial e você vê as coisas realmente né, se arrastando para mudar. Enfim, é triste, mas, enfim, é o que a gente tem em relação ao futebol feminino. Eu fico na torcida para que mude, né? Mas é o que é. Tá ótimo, obrigado, Forte, obrigado, Sibeli. A gente vai passar aqui para o nosso último tópico. Inteligência emocional no futebol, né? De novo, pescoço para cima, né? Aí eu trouxe aqui um artigo apenas como exemplo, né? Deixa eu ver aqui. Pra cá. Né? Um outro artigo também falando de inteligência emocional, que isso está sendo está falando demais, não sei se vocês sabem,
rola muito nessa área de inteligência emocional, fala do Djokovic, que é o tenista, fala de uma outra tenista, uma mulher que quase desistiu do tênis, né, recentemente. Enfim, fala-se muito de inteligência emocional agora. E aí, só para contextualizar, né, os principais pilares: autoconhecimento, controle emocional, automotivação, empatia, enfim. E aí teve essa fala, não sei se vocês viram isso, né? Eu tento acompanhar o que dá, né, pela internet, e teve a fala dele dizendo que o futebol está doente, né? Vou ver aqui. E aí, né, eu separei aqui, né, ele inclusive depois fala rapidamente que nós são apenas os atletas, ele fala todo mundo, então assim, gestão, treinador, atleta, mídia, torcida, os jovens da base, né? Eu queria ouvir a opinião da Cibele. Quando um treinador de um clube como o Palmeiras, né, um treinador de altíssimo nível, está no Palmeiras há muitos anos, eu não sei nem há quantos anos, se é 5 anos, 4, enfim, está há muitos anos no Palmeiras, português, né, veio da Europa para trabalhar no Brasil, é um cara conhecido, ou seja, ele está realmente na ponta lá, lá em cima, no iceberg, e ele fala que o futebol está doente, de um modo geral, né? Como é que você escuta isso? Como você processa isso, Cibele, por favor? Eu vejo assim, eu tenho um olhar muito também, vou começar falando um pouquinho de patrocínio, né? Hoje a gente está começando a perceber alguns cortes, né? A Europa já começou a fazer corte de bets como patrocínio, por exemplo, né? Outros lugares do mundo também estão começando nesse processo. Que querendo ou não, mexe muito com a cabeça do torcedor, mexe com questão de manipulação de jogo, mexe, literalmente uma engrenagem extremamente complexa, assim. Inclusive, eu fiz um trabalho para uma empresa justamente para a gente fazer leituras corporais e de expressão das pessoas do jogo, para a gente tentar entender se teve manipulação do jogo ali, né? Isso tudo mexe com a cabeça de gestão, mexe treinador, atleta, mídia, torcida, jovens, porque mexe literalmente com dinheiro, né? E tudo que mexe com dinheiro mexe literalmente com a cabeça da pessoa. A gente vive num mundo capitalista, né? Não estou querendo levantar bandeiras aqui, mas eu só estou realmente contextualizando a minha fala. Então, eu acho assim, o futebol, ele está doente para todos os personagens envolvidos ali, né? Sempre teve muito esse crescimento de glamour, né? Da pessoa que vai ter um contrato X com um valor Y e que ela vai ser a grande estrela do momento. Meu ponto essa construção de entrada e essa construção de saída, né? Como é que ela acontece? Né? Os treinadores, eles entram, e aí depois o Thiago, acho que vai poder falar muito melhor do que eu sobre isso, com essa sensação, essa necessidade, esse desejo de ser um treinador de um grande time, não somente do Brasil, mas talvez da Europa, dos Estados Unidos, ou qualquer outro continente, né? Tem esse desejo realmente de estar no holofote. Só que, muitas vezes, esse tipo de situação, ele não se sustenta, porque se você não tem uma base de humanização, eu acho que pelas falas do Thiago, ele deve concordar um pouco comigo sobre isso, você não sustenta o seu comportamento ali, né? Eu já tive a oportunidade de conversar com um treinador, inclusive de nome, assim, do Brasil, que ele disse para mim, você precisa entender muito de futebol. Eu falei para ele, você precisa entender muito de mente humana. Porque eram falas extremamente, realmente grosseiras dentro do processo, né? E um treinador extremamente famoso. Então, até que ponto também essa pessoa, ela se sustenta na frente de algum time, na frente de uma gestão, por exemplo, né? O executivo, e aí eu vou trazer um outro ponto do processo, que a alta performance, ela precisa também acontecer dentro do executivo, né? Dentro do diretor executivo, do presidente. Porque se ele não entende que o atleta de base dele precisa de uma base, ele não vai entender que essa metodologia que eu sugestionei aqui, por exemplo, ela precisa ser construída. A cultura organizacional, ela vai ficar focada literalmente no ativo, né? Que eu tô aqui pegando, inclusive, a nomenclatura utilizada pelo funcionário, né? Pelo colaborador, enfim, do time do Flamengo. Vai ser muito mais uma preocupação do ativo, né? Do que do indivíduo. Então, eu vou até generalizar agora mais ainda, eu vou amplificar aqui. Eu não acho que é nem o futebol, eu acho que as pessoas realmente estão doentes por quererem ver somente o que é muito emergencial e o que não pode, ou melhor, não se tem tempo de construir. Mas eu volto a dizer, dá para a gente fazer construção rápida em relação a tudo. A questão é você ter a metodologia correta para você aplicar, seja em qualquer nível que você olhe de um clube. Desde o presidente, gestão, treinador, comissão técnica, atleta, em todas as vertentes dá para se fazer isso. Só que eu acho que fica tudo muito bonito no papel. Ah, cultura organizacional, segue um direcionamento, A, B e C. Só que não existe aplicabilidade. Né? Para, literalmente, só para todo mundo ver que tá bonitinho ali do processo, né? Mas para aplicar não acontece. Acontece na hora que o contrato chega, vem 80 milhões, todo mundo assina, né? Todo mundo dá o tapinha nas costas e segue. Né? Só que, vamos sustentar isso como? A gente tem aí exemplos do Memphis, que teve situações imensas aqui, discussões, né? Justamente sobre isso. Até que ponto vai se sustentar? Tudo bem, aí a gente vai levantar a questão do quanto ele é um atleta caro. Eu nem vou entrar nesse mérito. Eu vou entrar no mérito do porquê, então, a insistência.
né? Tem muito mais uma questão política, né? Uma questão legislativa também, desse processo jurídica, dentro desse processo, não legislativo, mas jurídica. Então, mais uma vez, olhar o futebol doente é, antes de tudo, olhar as pessoas que, né, fazem essa engrenagem funcionar, né, do futebol. Beleza, perfeito. Obrigado, Sibeli. Fortes, você vê como essa situação do outro treinador, né? Ele falando, inclusive, se eu não me engano, o Abel falou, ele falando, se ganhares é ótimo, se perderes é um merda, enfim, ele fala alguma coisa assim. Fala. E, né, como é que você, ou se você tem algum exemplo, passou por algum problema, porque no Exército diz que o sargento é o elo entre o comando e a tropa. Né? Eu acho que no futebol o treinador é o elo entre o comando e a tropa também. Mas, ou uma espécie de elo ali, porque ele fica mais ou menos no meio termo. O treinador tem acesso ao comando do clube e o treinador vai lá nos atletas, até aquele menos conhecido, tal, enfim. Como é que você vê isso, Forte, por gentileza? Eu concordo com o que a Sibeli falou em relação às pessoas, porque ele falou que o futebol está doente, né? Até o Luiz Castro comentou sobre as pessoas. O futebol é feito de pessoas, né? Essa semana, quando eu fui fazer uma apresentação de um material meu aqui, e foi o que eu abri o meu material falando, né? Que o futebol é feito de pessoas. Então, como que a gente une essa questão da performance com essa questão da humanização? A gente tem que achar o momento certo para unir isso. E falando sobre o que você disse do Abel, que você abriu do Abel, o Abel disse que se ganhar tá valendo, né? E se perder, não tá valendo nada. Então, se a gente for pensar no processo, quando a gente fala de processo, a gente quer ir na via completamente contrária, pô. Então, pensa comigo, se a gente está formando um atleta, a gente está ensinando o atleta todas as questões técnicas, né? Entre chutar, driblar, tomar decisão. E aí, quando ele chega numa final da competição, a gente perde, por exemplo, não vou botar nem numa final, a gente perde numa semifinal, quer dizer que nenhum deles presta, quer dizer que o meu trabalho não presta, quer dizer que... Então, a gente desqualificou o processo. E aí, precisa de mais pessoas com pensamento dentro do futebol para entender que o processo ele é mais importante do que esse resultado final. Então, só que às vezes tem algumas decisões que a gente vai acontecer, que a gente vai ver no CBF, presidente de clube, presidente de federação tomando, que ele vai dando margem para isso, para só ser valorizado o que está ganhando. Então, por exemplo, quando ele bota um Campeonato Brasileiro Sub-20, onde tem equipes que têm descenso, ele está dizendo o quê? Pô, aí é a mesma coisa que acontece no futebol da Série A, vai acontecer no futebol do Sub-20. Porque mais pessoas vão só atrás do resultado, mais treinadores vão ser mandados embora, porque eles querem ganhar, querem mostrar o resultado, e eles não estão nem aí com o processo. E isso vai começar a acontecer daqui 2, 3 anos, vai ter descenso no 17, vai ter descenso no 15, e essa política ela vai aumentar, se não tiver mais pessoas que pensem o quão importante o processo além dos resultados. E aí arrumar mecanismos, eu confesso que agora eu não consigo pensar em muitas respostas para isso. Mas o que eu consigo pensar é que ele é feito de pessoas. E que precisam ter pessoas que vão pensar no processo além do resultado. Precisa de mais pessoas nas bases, nas direções, nos comandos, que precisam de realmente pensar nesses processos, em gerar qualificar essa matéria-prima do que simplesmente nos resultados. E tudo isso é força do que a Sibeli falou. Se você vê a Sibeli também falando, força do capitalismo, do entretenimento, da televisão, do imediatismo da TV e da torcida, que de alguma forma acaba infiltrando nas bases do futebol, onde o torcedor ele quer que o torcedor e muitos dirigentes, né, que só pensam no resultado, de achar que tem que fazer com os meninos o que faz com os outros atletas profissionais. E é grosseiramente diferente, né? Você deveria valorizar muito mais a participação e o desenvolvimento do que o resultado final. Quer dizer, é interessante porque, por exemplo, vai ter a Sibeli a semana inteira falando, trabalhando a mente dos atletas, enfim, de toda a equipe, né, no lado humano, no lado do processo, que é a formação, porque vocês são sub-20, têm 18 anos, tal. Aí chega no domingo, é o jogo que tem que ganhar, senão é rebaixado. Entendeu? Eu não consigo enxergar uma conexão positiva nisso, entendeu? É a formação, é a mente, é o ser humano, mas chega no jogo, tem que ganhar, tá? Porque senão é rebaixado. E quando o cara aperta, chega às vezes no vestiário, na maioria dos treinadores vão chegar no vestiário e vão falar tem que ganhar, porque no final das contas o futebol só vai valorizar quem ganhar, ele só vai lembrar de quem é vencedor, ele não vai... E aí já começa aquele ciclo vicioso que a gente já consegue, porque a cabeça dele também está na reta também, a cabeça dele, o salário dele, a família dele, e aí ele passa aquilo para os atletas, e você imagina que a Sibeli, eu vou até além, você falou da semana, a Sibeli montou um mesociclo de entrevistas, de palestras e tudo, e quando chega na semifinal, na final da competição, tá diretor, treinador, tá todo mundo gritando que tem que ganhar, se não ganhar fraco, e se der uma chegada, e se não apertar, enfim. E aí a gente vai na mão contrária, né?
Verdade, tá ótimo. Bom, a gente, né, chega aqui ao final. Eu peço desculpa porque passamos um pouco do tempo, meu alvo era 45 minutos. Mas, assim, obrigado por vocês terem aceitado, pela boa vontade, pelo bate-papo. É assim que, na minha opinião, a gente aprende, escuta uma pessoa, escuta outro, faz aquele brainstorm, a gente ouve outras opiniões, reflexões. Muito obrigado mesmo. E foi um prazer, espero que tenha outras oportunidades de ter vocês aí para a gente bater um papo. Tá legal? Obrigada, Igor. Tá ótimo. Prazer, viu, Thiago? Obrigado, Igor. Obrigado, Sibeli. Foi um prazer estar com vocês aqui. Passou rápido aí, uma hora passou rapidinho, pô. 40 minutos não ia dar para falar tudo, não. Verdade. Tá ótimo. Obrigado, tá bom final de dia para vocês aí, tá? Tudo de bom aí para a família. Muito obrigado. Também. Tá bom, tchau. Valeu. Tchau.